É isso aí, gente. De volta, essa é a série, né? Comecei fazendo um vídeo aí, fazendo uma introdução sobre o conteúdo de semente, sobre um conteúdo da visão do reino dentro dessa área, da visão do reino, fazer parte da nossa prática, né? Termos entendimento sobre o que Deus tem a dizer sobre essa área financeira. Okay? Não é bem o que eu acho, o que eu penso. Há uma tendência muito grande de cada um de nós, né? Porque nós trabalhamos e a gente ganha os recursos desse trabalho, da gente querer administrar como a gente sempre fez. Às vezes não é assim que funciona, né? Nós somos bons administradores de Deus para tudo que Ele nos dá, não é verdade? Você precisa ser um bom administrador como um pai de família, como um representante de trabalho, em tantas áreas, na verdade. Então, eu comecei, e a gente vai daqui então seguindo, que eu quero falar com vocês sobre 3 conceitos, ok? Do reino de Deus básicos, tá? São conceitos estabelecidos na nossa vida, funcionam, que precisam estar instalados no nosso coração e principalmente dentro dessa área. E o primeiro deles, que eu finalizei o vídeo dizendo, e eu vou continuar, há uma necessidade na minha vida e na sua de mudança de mentalidade. Porque a minha vida mesmo, ela só muda quando muda a minha mentalidade. Nenhuma área da minha vida só vai mudar se a minha mentalidade daquela área mudar. Então essa é a grande transformação. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente através do poder vivo da palavra. Eu abro o meu coração para dizer, é isso aí, eu me entrego, eu me submeto à maneira de Deus pensar dentro dessa área e eu tomo posse, renovando, fazendo com que o que Deus tem a dizer seja a minha maneira de pensar também. Aqui está o segredo. Então eu quero ler uma passagem com vocês que diz lá, Marcos 4, 26, Jesus disse, é uma parábola, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Então o que acontece? Ele dorme, ele acorda de noite, de dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma ela frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E o verso 29, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Interessante. Jesus disse então que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Não é tão somente a semente e também não é a terra. Agora você vê que coisa. É muito legal, porque Deus ele faz uma interação, gente. O que adianta uma terra sem semente e o que adianta uma semente sem a terra? Fala para mim. Não vai funcionar. E essa comparação é uma comparação que nós sabemos. Jesus, na parábola do semeador, ele diz, a semente é a palavra de Deus. A terra é o coração do homem. Você vê que interação que Deus fez entre ele, a palavra, e o meu coração. Gente, é total. Por isso que hoje a gente entende, estando em Cristo Jesus, na nova aliança, 1 Coríntios 6, 17, que diz lá, aquele que se une ao Senhor se torna um com ele, ou seja, ele veio morar em mim. Ele é a palavra viva, está numa interação perfeita dentro do meu coração, mas ele, sendo a palavra viva, é preciso que eu entenda que essa palavra precisa ser parte da minha maneira de pensar. Simples, desse jeito. Se Deus ele disse algo sobre uma área, não é uma opinião, gente, é a verdade. Eu me submeto, jogo o que eu acho, o que eu penso fora, e abraço a verdade, numa maneira de pensar. Isso tem que ser ensinado para a igreja, porque as pessoas parecem que ouvem a Deus, como se fosse o conselho dele, ou a voz dele, mas eu tenho aqui o meu jeitão, a minha maneira de pensar, e eu fico só ouvindo. Não, o que eu ouço dele, ou o que ele é como palavra, precisa ser parte da minha mentalidade. Então eu viverei essa verdade. Como viver uma verdade se a verdade, primeiro, não está instalada em mim e eu não me submeto a ela? Ah, mas ela está instalada em mim, pastor. Beleza, então se submete na prática. Entende? Eu não posso me submeter a uma verdade, uma vez que ela não está dentro de mim. Então eu posso esperar a frutificação de uma semente se ela não for para o solo? Não. Mas a semente é perfeita. A gente acabou de ver aqui uma parábola onde ela vai frutificar.
onde ela vai trazer os resultados que Deus determinou, porque a sua palavra não volta vazia. É isso que está escrito, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Isaías 55:11. Mas ela trará os resultados o resultado pela qual ela foi determinada para trazer. É assim que funciona. Então é a interação dessa semente, palavra, no meu coração. O reino de Deus é isso aí. Ó. Então não tem como o reino de Deus ser pleno e nos abençoar de maneira tremenda se não houver a interação com o coração humano. Então eu ouço tudo sobre o reino de Deus, que coisa linda, maravilhosa. Glória a Deus, aleluia! Mas eu não permito que essa verdade governe a minha maneira de pensar. A minha pergunta nesse vídeo é: você está disposto a se submeter? Está disposto a entregar a sua maneira de pensar para ficar com a maneira de Deus pensar? Aqui está o segredo. Aí você está proporcionando a interação perfeita da semente com o solo. E ela vai frutificar. Não tem como. Ela não é estéril, ela é perfeita, essa semente. E ela traz o resultado abençoador na área em que você mudar a tua mentalidade. O processo, gente, do reino de Deus no coração do homem produz transformação. Eu sou transformado pela renovação da minha mente, continuamente com o que Deus tem a dizer. Eu vou jogando fora o que eu acho, o que eu penso, conceitos da vida, para ficar com o conceito do reino. Gera a transformação que gera crescimento, que leva aonde Deus ele instituiu que nós fôssemos, né? Ele colocou lá como alvo para nós chegarmos numa maturidade, onde agora eu tenho um governo de mentalidade no reino de Deus, na maior parte das áreas da minha vida e situações. Uma pessoa madura em Cristo Jesus é porque ela já foi conquistada na sua maneira de pensar. Esse é o primeiro conceito que faz toda a diferença, não só na área de finanças, qualquer área da nossa vida. Eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade. Se a nossa mentalidade ainda é muito próxima como o mundo pensa, nós somos crianças e precisamos crescer. Eu preciso trocar isso, porque eu não verei os resultados do céu. Eu estou sempre com os mesmos problemas. Já viu pessoas que são de Jesus, mas estão sempre com problemas de relacionamento? Cara? Tem alguma coisa errada. Ou com problemas na área de finanças. Então, peraí. Por quê? A mentalidade não mudou ainda. Tem que mudar. Então, a maior parte daquilo que Deus opera na nossa vida é resultado de um processo de quê? De mudanças. É isso. Deus vai operando a nossa vida à medida que eu vou mudando. Por quê? Eu vou mudando, eu vou colocando ele em prática e eu vejo os resultados. E isso é importante eu fazer essa pergunta ainda nesse vídeo. Será que eu tenho esse coração ensinável, corrigível, esse coração que se entrega, um coração que se submete? Não só eu preciso receber ensino, mas corrigir. E Deus faz isso na nossa vida. Veja que legal Isaías 48 para você ver como é que Deus nos dirige. Assim eu sou o Senhor, Elinho, eu sou o teu Redentor. Eu te ensino o que é útil, cara, e te guio pelo caminho que você deve andar. Para isso acontecer, eu me entrego. Senão não funciona. Isaías 30, verso 21. Quando você se desviar, olha só, eu ouvirei no meu ouvido para a esquerda. Ó, se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu ouvirei uma palavra dizendo, esse é o caminho, ande por ele. Olha a correção de Deus aí. Então, ser guiado, gente, por Deus na direção certa, depende do quanto eu sou ensinável e corrigido. Então, eu quero resultados do céu. Todo mundo quer resultados do céu. Mas não funciona se eu não tiver essa entrega ao ponto de eu ser ensinável e corrigível, na prática. Então, estar na direção certa tem uma implicação direta com a transformação da minha mentalidade. Eu estou trazendo conceitos. Mas, pastor, não vai falar de grana? Como é que eu consigo ganhar mais grana? Isso aí, o mundo está cheio de coisa. Ó, ganha 650 todo dia fazendo isso. Olha, alguém descobriu, se tornou milionário porque está fazendo isso todo dia. É isso mesmo? Será que minha atração é essa?
Olhar para Deus, olhar para finanças, tão somente para eu ter dinheiro para caramba? Não sei. Esse é um conceito meramente humano e o que a gente vê pela palavra que pode ser bastante destruidor. Porque a Bíblia declara categoricamente que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, o fascínio. O mundo é dominado pelo dinheiro. Aliás, dinheiro é o Deus desse mundo. Deus desse mundo, do cara querer dinheiro, poder, autoridade. Não, tudo envolve isso aí. E isso é ruim, porque esses espíritos atrelados a esse fascínio ao dinheiro mata o ser humano, avareza, cobiça. Enfim, eu preciso de uma transformação. Até a minha relação com o dinheiro, entender que, epa, você não me governa. Então, segredo. É preciso mudar primeiro a minha maneira de pensar para, de fato, mudar a direção da minha vida. É isso. Se eu penso à maneira de Deus, assim eu tenho a oportunidade de viver esse caminho e ser abençoado. Se eu ainda continuo como nova criatura, a viver como uma velha criatura, sem mudança de mentalidade e transformação da minha mentalidade na área de finanças, eu vou continuar vivendo como eu vivia antes. E uma boa parte do povo de Deus continua assim. Não tem como mudar. Agora eu quero te trazer algo bem legal. 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação. É um novo ser que não existia antes. Eu coloquei ali entre aspas aquilo que está escrito sobre ser nova criatura. As coisas antigas, a nossa condição moral, espiritual prévia, elas já foram, gente, já passaram. E a partir de agora surgiram coisas novas, tudo agora novo se formou. Beleza, se eu sou um ser espiritual novo por dentro agora, eu preciso agora ser transformado na minha maneira de pensar para viver essa nova criatura. Essa é a grande revelação que eu quero trazer para você. E uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, esse estado de crescimento, de progresso, que é prosperidade, não é tão somente voltado para a grana, com a capacidade de prosperar, essa habilidade de crescimento, com todo o seu potencial já se instalou em nós, porque Deus está em mim. Deus é a palavra, Ele é a palavra viva. Parece que as pessoas não têm essa relação, né? A relação de que Deus é a palavra viva, é a mesma coisa. Eu não posso separar a Bíblia de Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu valorizo o que está escrito, eu estou valorizando o que Deus é. Eu vou repetir isso. Quando você valoriza o que está escrito na Bíblia, você está valorizando quem Deus é. Ele é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e tal. Ele é a palavra. Quanto mais consciência eu tenho disso, meu Deus, então ele não está me dando uma informação. Será que eu preciso, eu caminho com Deus ainda nessa base? Eu recebo uma informação, alguém me falou algo, mas aquilo ali é apenas para eu poder ficar sabendo. Não. Eu preciso me interagir com essa verdade que fala. A palavra viva fala. Então veja isso aqui que eu quero te colocar. O maior e mais valioso conceito de prosperidade que existe chama-se ser nova criatura. Agora, se eu tenho a mentalidade da nova criatura, é outra coisa, porque ao longo dos anos nós vamos sendo aperfeiçoados, sendo transformados, saindo da meninice espiritual para a maturidade, não é isso? Adquirindo agora a mentalidade da nova criatura, o perfil de entendimento sobre áreas de relacionamento, áreas de boca, área de tudo na nossa vida, finanças, e aí nós vamos usufruir no melhor de Deus. Esse é o mais valioso conceito. Mais valioso conceito e o maior deles. Se você entregou tua vida para Jesus, você é uma nova criatura. Se muitas coisas, pastor, mas eu estou na igreja há muito tempo e parece que nada decola na minha vida, eu vou te falar só uma coisa. Só uma coisa. A nova criatura, show de glória. Temos a natureza do Pai, Ele habita em mim. Mas agora eu tenho que reconhecer que eu preciso ser transformado na minha maneira de pensar, pela própria palavra. Eu tomo posse dela, ela governa a minha maneira de pensar sobre relacionamento.
ela governa a minha maneira de pensar sobre finanças, ela governa a minha maneira de pensar sobre qualquer área. E finalizando rapidamente, eu quero te dizer isso aqui, ó. Primeira coisa que aconteceu, eu me tornei uma nova criatura no momento que eu entreguei minha vida para Jesus. A partir de então, segunda coisa importante, a minha alma, que é a minha mentalidade, tem sido transformada pelo poder da palavra. Nós vamos adquirindo a maneira de Deus pensar. E por último, o meu corpo um dia será glorificado. E eu estarei com o Senhor para sempre. Mas durante esse tempo aqui da terra, tem como você ver os resultados do céu na tua vida. Tem como você viver uma vida abençoada pela direção de Deus. A bênção, eu vou te falar algo agora bem interessante. A bênção em si não é um presente que você recebe ou uma coisa que acontece. A bênção em si é a sua palavra. E uma vez que eu respondo à sua palavra, ela se manifesta. Você entendeu o que eu acabei de te falar? Às vezes a gente visualiza muito como um presente, como uma coisa que acontece na nossa vida. Mas a bênção é Ele, é a sua palavra. E uma vez que eu respondo a ela, eu sou abençoado. Vou terminar para você ler em casa ao longo dessa semana Gênesis capítulo 26, quando Isaac ia sair daquela terra com fome, uma terra que estava escassa, e ele queria cuidar da sua família, e Deus falou para ele, não, você não vai sair, você vai ficar aqui, eu vou te abençoar. O que fez Isaac no verso 12, plantar e colher a 100 por 1, foi a resposta que ele deu à palavra. A bênção é Ele. Quando você responde a Ele, ela se manifesta na tua vida. São conceitos. Eu estou trazendo algo que de repente você está ouvindo e você está falando assim, interessante isso aí, pastor, deixa eu prestar atenção, vou até anotar. Isso, faça isso. A bênção em si não é receber um presente. Ok? Isso é uma manifestação. Ok? Recebi, era tudo que eu queria. Esse presente eu peguei, ele está se materializando, legal, não. A bênção é você responder ele é a bênção. Então ele se manifesta. Responde a ele no que ele te pede e você verá o desencadeamento das manifestações de quem é ele. Pegou isso aí? Então beleza. Não deixe de passar isso para os seus amigos, né, ou aqueles que você considera que precisam ouvir. E a gente vai seguindo adiante. No próximo vídeo a gente se vê. Um grande abraço.